Olá, sabe quando a gente precisa contratar alguém para pintar a casa? É um acordo simples, né? Um combinado entre duas partes que estão ali no mesmo nível de igualdade. Você paga, a pessoa pinta. Bem direto ao ponto. Agora, imagina só se no meio do serviço você pudesse simplesmente decidir que na verdade quer pintar mais uns 3 cômodos. Ou sei lá, mudar completamente a cor. E tudo isso sem precisar fazer um novo acordo formal com o pintor. Soaria meio absurdo, né? Pois é justamente essa dinâmica de poder desigual que define os contratos que a gente faz com o governo. Ok, vamos entender isso melhor. A imagem aqui deixa tudo bem claro. Num contrato privado, entre particulares, a relação é horizontal, como se fosse uma gangorra equilibrada. Já nos contratos administrativos, o Estado tem um peso diferente. A relação é vertical, e isso acontece por um motivo: a supremacia do interesse público. E olha, essa diferença toda não é à toa, não. Não é uma coisa arbitrária. Ela está prevista em lei e serve a um propósito bem maior: garantir que o que for melhor para todo mundo, para a coletividade, seja feito, mesmo que as coisas mudem no meio do caminho. Vamos ver como é que isso funciona? Então, o que é, afinal, um contrato administrativo? Basicamente, é esse acordo, esse pacto entre o poder público e uma empresa ou pessoa, que é todo regulado por regras de direito público. E a expressão que a gente tem que guardar, a que move tudo isso, é interesse público. É ela que dá um norte para essa relação. E para garantir que esse interesse público seja sempre a prioridade, a lei dá ao governo umas ferramentas bem especiais. São as famosas cláusulas exorbitantes. E olha, o nome já entrega bastante sobre o poder que elas têm, viu? A ideia por trás do nome exorbitante é genial, porque elas realmente exorbitam, sabe? Elas vão além, ultrapassam os limites do que a gente consideraria normal ou aceitável num contrato comum. Se uma cláusula dessas aparecesse num contrato entre duas empresas, seria considerada abusiva e ilegal. Mas aqui, nos contratos com o Estado, elas são a essência do sistema. E que poderes são esses na prática? Bom, a gente está falando da administração poder, por conta própria, modificar o que foi combinado, encerrar o contrato se for necessário para o interesse público, aplicar multas se a empresa não cumprir o acordo e fiscalizar cada passo da execução. Isso coloca o governo numa posição de comando mesmo. De todos esses superpoderes, talvez o de maior impacto no dia a dia seja o de alterar o contrato de forma unilateral. Mas calma, não é um cheque em branco. Existem regras e limites bem claros para isso. Vamos dar uma olhada. Lembra do nosso exemplo? Vamos pensar agora na construção de um hospital. Digamos que, no meio da obra, o governo percebe que a população daquela área cresceu muito e que vai precisar de mais 20 leitos. Ele pode, então, determinar essa mudança no projeto, mesmo que a construtora não concorde na hora, porque existe uma nova necessidade pública que precisa ser atendida. Só que, como eu falei, existe um limite. E esse número é talvez a proteção mais importante para a empresa contratada. A regra geral é que o governo só pode aumentar ou diminuir o valor do contrato em até 25%. Isso dá uma certa segurança, uma previsibilidade para quem está executando o serviço. E aqui a gente vê os detalhes desses limites. A regra geral, tanto para aumentar quanto para diminuir, é de 25%, mas repara só na exceção. No caso específico de reformas de edifícios ou equipamentos, os acréscimos podem chegar a 50%. A lei entende que reforma é uma caixinha de surpresas, né? Agora, para diminuir o valor, para fazer supressões, o limite continua sendo de 25%, mesmo em reformas. É importante dizer que nem tudo é unilateral, né? Muitas vezes a alteração acontece por acordo, de forma consensual. É quando o governo e a empresa sentam para conversar e chegam à conclusão de que o contrato precisa de um ajuste. Aí a balança se reequilibra um pouco. E quando é que esse acordo geralmente acontece? Bom, pode ser para coisas como trocar o tipo de garantia que a empresa deu, ou para ajustar a forma de pagamento por causa de alguma coisa inesperada, ou, e esse é o motivo mais importante de todos, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E isso nos leva direto para o nosso próximo ponto. Esse ponto do equilíbrio financeiro, nossa, ele é crucial. O contrato precisa continuar sendo vantajoso ou, pelo menos, viável para a empresa. A lei sabe que, sem a perspectiva de lucro, ninguém vai querer contratar com o governo. Por isso, existem mecanismos para garantir que aquela equação financeira original do início do contrato seja mantida. E, para isso, a gente precisa entender duas palavras: reajuste e revisão. Pensa assim. Reajuste é o previsível. É aquela correção anual pela inflação que já está combinada no contrato, usando um índice específico. Já a revisão é para o imprevisível.
é para quando o mundo vira de cabeça para baixo, tipo uma pandemia que faz o preço do aço triplicar. Aí é preciso uma renegociação para restaurar o equilíbrio. Bom, e depois de tudo isso, como é que um contrato desses acaba? Ele pode terminar do jeito natural, quando o serviço é entregue e está tudo certo, ou ele pode ser rescindido antes do prazo. A administração pública tem vários motivos para poder rescindir o contrato. Por exemplo, se a empresa não cumpre o que prometeu, se ela vai à falência, ou se simplesmente o interesse público mudou e aquela obra não é mais uma prioridade. Percebe que, na maioria das vezes, a iniciativa vem de uma necessidade pública ou de uma falha da própria empresa. Mas calma lá, porque o jogo não é tão desequilibrado assim. O sistema tem seus freios e contrapesos. A empresa que contrata com o governo não está totalmente desprotegida, não. Ela também tem direitos e, em algumas situações, pode até ser ela a pedir o fim do contrato. E aqui estão as principais cartas na manga do contratado. A lei exige que a empresa tenha paciência, mas essa paciência não é infinita. Atrasou o pagamento por mais de 2 meses, a empresa já pode suspender os trabalhos. Se o próprio governo paralisa a obra por muito tempo, mais de 3 meses seguidos, também dá o direito da empresa pedir para sair. E no fim das contas, a gente volta para o começo de tudo. Essa relação que parece desigual, esses poderes que são exorbitantes, tudo isso existe para dar ao Estado a flexibilidade que ele precisa. As necessidades da sociedade mudam o tempo todo e não dá para ficar refém da rigidez de um contrato comum. E a gente termina com essa reflexão, que é, na verdade, o grande dilema do direito administrativo. Como é que a gente equilibra esse poder imenso do Estado com os direitos e a estabilidade que as empresas precisam ter para investir, para inovar e para, no fim, construir o nosso futuro? Encontrar esse ponto de equilíbrio é a tensão que move todo esse sistema.